A frase que eu mais escutei de programadores, tanto alunos como programadores no dia a dia, né, de programação, é eu sei, mas não sei explicar. Eu acho muito massa essa frase. Eu sei, mas eu não sei explicar, entendeu? É muito legal. Se você às vezes sabe, mas não sabe explicar, eu tenho um convite para fazer para você, que é a nossa semana lá de formação dev, que nós iremos desenvolver uma aplicação front-end, back-end, mobile no dia 22 a 26 de julho. Já é esse mês, né? Tá bem pertinho de acontecer, vai ser muito legal. Para você sair dessa semana sabendo e sabendo explicar, vai ser muito massa ter vocês junto com a gente. Link na descrição, se inscreve, vem participar junto com a gente. Vamos desenvolver uma solução completa, né? Integrando os frameworks de mercado, nenhuma solução com front-end, back-end e mobile, compartilhando as regras. Você sabe onde você pode colocar as regras de tal forma que você consiga reusar no front-end, back-end e mobile? Então, essa semana vai te ajudar exatamente nesse aspecto. Eu queria contar uma história, vai ser um vídeo rápido e tal. Eu trabalhava com um framework chamado JSF. Quem já trabalhou com JSF e se traumatizou com ele, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu também, né? Tamo junto, Léo. Eu não sou muito fã do JSF, não, porque eu acho que um dos grandes problemas dos frameworks, né? Quando um framework ele tenta controlar tudo, ele tenta dominar ali a cena, ele muitas vezes cria uma camada de abstração com a tecnologia real que está embaixo, que é HTML, CSS, JavaScript, por exemplo. Ele cria essa camada e te ingessa de uma forma que fica difícil de fazer determinadas coisas. Tem tudo que tem que passar por ele, ele coordena tudo, às vezes de uma forma não tão legal, e isso gera Você fica muito atado, essa é a verdade. Você fica amarrado, não consegue fluir na tecnologia da forma como você quer. Essas tecnologias recentes, né, baseadas em componentes, React, Vue, Angular, você tem muito mais flexibilidade para trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, até porque são bibliotecas e frameworks JavaScript, então fica muito mais fácil de trabalhar em ferramentas desse tipo. Já quando você usa JSF, que é uma ferramenta, é um framework server-side, você tem uma série de dificuldades, acaba complicando. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque certa vez eu conversando com um programador disse assim, o cara, não, eu trabalho aqui com JSF já há 2 anos e tal, mas ainda tem umas dificuldades, eu não consigo fazer algumas coisas assim, às vezes preciso pedir ajuda. E eu perguntei, tu sabe como funciona o MVC? Porque o JSF é muito baseado no MVC. Ele disse assim, sei. Pois me explica. Ah, não sei explicar, mas eu sei, eu conheço, é o Model View Controller. Aí eu, beleza, mas quando chega uma requisição lá no framework, quem é que primeiro atende a requisição? Quem é que vai processar essa requisição? É o model? É o view? É o controller? E a pessoa, rapaz, eu não sei, eu acho que talvez, não sei se é o controller. E aí eu fico, essa conversa, né, me marcou bastante porque eu fiquei pensando assim, poxa, você trabalha 2 anos com a tecnologia, você não tem a perspicácia de tentar entender o que é que está por trás, quais são os padrões, quais são os conceitos, quais são as coisas que estão por trás, né? Isso é importante. Então, por exemplo, uma pergunta básica: o que é estrutura de dados? Eu estava gravando uma aula sobre estrutura de dados agora e me veio essa ideia de gravar o vídeo aqui para vocês. O que é estrutura de dados? Aí a pessoa vai dizer, estrutura de dados é estrutura de dados, né? Todo mundo sabe, é isso aí e tal, mas cria um conceito, fale para mim, abra seu coração. Ah, eu sei, mas não sei explicar e tal. Então, essa ideia de você ter os conceitos de forma clara, você saber explicar as coisas, você entender, pega, por exemplo, React, Angular, Vue, me dê aí quais são os aspectos, os princípios que são comuns a todos eles. O que é que você pode pensar dessas bibliotecas, desses frameworks que você consegue sacar e dizer, não, aqui são princípios que esses frameworks e essas bibliotecas se baseiam. Isso, gente, é importantíssimo. Isso para um programador que quer passar para um nível de um programador mais experiente, conhecer e entender
de forma mais profunda e mais larga, né, o conhecimento da programação, é fundamental que você faça essas perguntas, porque uma coisa é você saber criar um componente, outra coisa é você saber gerenciar o estado de um componente, outra coisa é você ter essa visão de arquitetura daquele framework, você conseguir entender quais são as questões arquiteturais que estavam lá no coração de quem criou esse framework, que fez com que ele modelasse essas coisas dessa forma. Então, os frameworks, na semana passada eu gravei um vídeo sobre Nest, né, falando sobre que ele não é para ser o responsável pela arquitetura da sua aplicação, mas como programadores modernos que utilizam bibliotecas e frameworks aí a rodo, e a gente precisa deles para ter uma produtividade, trabalhar no nível, digamos assim, de uma estrutura mais interessante da nossa aplicação, a gente também precisa aprender a fazer as perguntas arquiteturais para o framework que a gente utiliza. E extrair desse framework princípios importantes, e isso vai fazer com que a gente tenha uma visão completamente diferente do framework. Não é simplesmente, eu preciso criar a classe A, B e C, a classe A chama C, a B não pode chamar A, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Então, essa questão de voltar para os princípios e fazer as perguntas certas para aquilo que você trabalha, para a aplicação que você trabalha, para o framework que você trabalha, para questionar, porque questionar não é simplesmente que você vai de encontro a algo que foi definido, mas você questiona para você entender as coisas. Por que que existe uma restrição aqui no nosso projeto dessa coisa não chamar essa? Essa restrição existe por quê? Porque se for feita uma chamada direta, a gente vai criar aqui um nível de acoplamento que vai impedir a gente conseguir esse benefício na nossa aplicação, assim, assim, assado. Então, faça a pergunta certa, né? Não fique simplesmente nessa ideia de eu sei, mas não sei explicar. Porque se você sabe, mas não sabe explicar, eu acho que provavelmente você não sabe ou você não tem certeza. Não estou falando de didática, não estou falando de ser claro na explicação, mas de saber concatenar as ideias e dizer, isso aqui funciona assim por conta desse princípio que ele foi criado para conseguir esse objetivo e tal, e você conseguir organizar. Eu tenho certeza que, partindo de uma ideia, né, que você consegue organizar bem os princípios por trás das coisas que você trabalha, isso vai te fazer um programador absurdamente melhor. Isso vai melhorar também a tua própria autoestima como programador. A síndrome do impostor sempre vai existir, você sempre vai achar, quanto mais você conhece, você vai perceber quanto mais coisas você tem para conhecer. Isso é normal, todo mundo tem isso, eu tenho isso, você tem isso, a torcida do Flamengo tem, todo mundo vai passar por essa situação. Mas quando você começa a colocar os conceitos no lugar certo, você começa a se sentir também mais seguro, de entender que o teu código ele está lá por um motivo especial, e você também questionar os padrões, questionar a forma de escrever código. Por exemplo, só a última coisa para a gente terminar o vídeo. Quando você escolhe um padrão, aquele padrão ele tem que ser aplicado de forma sensível. Você tem que ter sensibilidade para entender que você não pega um padrão e aplica do jeito que o cara colocou na documentação, do jeito que ele documentou o padrão. Quem está falando isso não sou eu. Então, quem está falando isso é o cara que criou os padrões, que é o Christopher Alexander, que é um cara da área de arquitetura e que disse, um padrão é uma solução para um problema recorrente. Você tem um problema que acontece muito, você cria um padrão para resolver esse problema. Mas cada vez que você pega o padrão e aplica, você aplica de uma forma diferente, você aplica com sensibilidade ao contexto que você está aplicando. E isso é extremamente importante para a tua aplicação também. Eu quero ter uma aplicação usando arquitetura limpa. Não pega simplesmente tudo que ele colocou no livro e aplica na tua aplicação, porque isso pode ser ruim. Pega, entende o princípio, entende os objetivos, entende os aspectos arquiteturais que estão sendo trabalhados e com sensibilidade, entendendo o contexto, entendendo a aplicação, o nível de complexidade da tua aplicação, e você pode eventualmente suprimir algumas coisas, adaptar algumas coisas para a tua realidade. Então,
esse nível de maturidade de você saber entender os conceitos por trás das coisas e depois que souber o conceito, o padrão, os princípios, ter sensibilidade para pegar esse princípio e aplicar, dado um contexto, dado uma cultura da equipe, né? Às vezes uma pessoa é mais avançada e quer impor para uma equipe de pessoas que estão no nível mais baixo coisas que para aquela equipe não faz tanto sentido ainda naquele momento. Então é importante não só conhecer os padrões, não só entender os princípios por trás, mas também ter sensibilidade na hora de aplicar esses princípios. Então é isso. Último recado para você que chegou até o final do vídeo, link na descrição para você vir participar desse evento que vai ser muito legal, uma aplicação front-end com React, né, e Next.js, a aplicação back-end com Nest.js e a aplicação mobile com React Native, né? Tá aqui as tecnologias que nós iremos trabalhar durante essa semana. Vai ser muito legal, um evento gratuito online e esperamos por você não só aqui no evento, mas também nos próximos vídeos aqui no canal da Coder. Se gostou, deixa o like, compartilha, fala para a galera do trabalho aí, né, que muitas vezes sabe, mas não sabe explicar. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas nesse processo de crescimento na área de programação, de sair de um programador de nível mais básico para um programador mais maduro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.